Produtividade é basicamente uma soma de hábitos saudáveis que as pessoas têm que ter, seja em casa, seja no trabalho. A melhor coisa para se manter foco é escolher o que você não vai fazer. Quando você não planeja, você vai entrar em todas as agendas dos outros e não na sua. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edil da Atingire e esse daqui é mais um Pode Atingir, o podcast da Atingire que traz pessoas especiais para a gente conversar sobre liderança e sobre negócios. E hoje eu tenho a honra, o prazer de trazer de volta aqui o meu querido amigo Edson Marques Procópio. A gente vai conversar hoje sobre produtividade. Fica aí que você vai curtir. Edson, tudo bem com você, querido? Tudo ótimo, Edi, tudo ótimo. Feliz de estar aqui. Feliz também, muito bacana a gente poder voltar nesse papo. E hoje aqui é uma edição especial, você tá vendo? A gente tá aqui num estúdio, né? Melhor ainda. Né? Cara, eu não consegui pensar em ninguém melhor do que você pra gente poder ter esse papo aqui. Porque produtividade é uma coisa que todas as empresas falam, pô, a gente tem que ter, a gente tem que fazer e tal. Quando todo mundo fala que é importante, você fala, puxa, vamos focar focado nisso, logo esse problema acaba. E quando a gente vai conversar com as empresas, parece que o problema está cada vez maior. Edson, por que produtividade é uma meta que parece que as empresas não conseguem bater? Bom, eu acho que o primeiro ponto, Edil, é que a produtividade ela é um objetivo, mas ela não, na prática ela não é tão valorizada, na minha opinião. Você sabe que a gente trabalha com líderes, né? E uma pergunta que eu faço sempre é a seguinte: se você tiver um colaborador, um funcionário, um liderado, que for altamente produtivo e terminar em 5 horas o que outras pessoas fazem em 8 horas, o que que você faria em relação a ele, né? Aí o pessoal, obviamente, que abre a guarda, né? Eu daria mais trabalho para eles, né? Então a gente ainda está num ambiente que trabalhar muito é melhor do que trabalhar bem, né? As empresas ainda não conseguem valorizar a produtividade. Esse é um lado. E do outro lado, as pessoas não percebem que produtividade tem muito a ver com hábitos, né? E hábitos são coisas difíceis de mudar. William James, que você conhece muito bem como psicólogo, né? Ele dizia o seguinte: para mudar um hábito, você tem que estar profundamente comprometido em pagar o preço para isso. E produtividade é basicamente uma soma de hábitos saudáveis que as pessoas têm que ter, seja em casa, seja no trabalho. Então as pessoas têm muitas intenções, mas têm muito pouca predisposição em mudar comportamentos. Então essas duas coisas, de um lado as empresas ainda não valorizam tanto, do outro lado as pessoas não pagam o preço. E aí a produtividade é um sonho que acaba não sendo realizado na prática. Edson, quem assistiu o nosso outro podcast sabe que nós dois somos colegas, né? Trabalhamos no banco e tal. E eu me lembro que lá na Idade Média, quando a gente trabalhava junto, né? Um pouco antes disso, tinha acabado de inventar a roda, lembra? Lembro. E o pessoal falava, né, tipo, o bom funcionário é aquele que, né, entra mais cedo, que sai mais tarde e tal. O quanto que hoje e também essas ferramentas todas, né, que a gente começou a agregar, tal, o quanto que isso também mudou até o nosso próprio comportamento e o próprio conceito de produtividade, né. Hoje, trabalhar tanto assim deixa a gente tão estressado que você começa a ficar no final do dia absolutamente improdutivo, né. Então e tem gente que fala assim: "Não, eu realmente então não vou pegar", e isso é o ciclo, que vai acabando de se repetir o tempo inteiro. Edson, eu queria tocar num ponto que, assim, eu e você, né, a gente atendeu tanta empresa na nossa vida, né, acho que esse é um ponto quase que unânime, reunião. Assim, eu tenho escutado assim: "Edil, a minha primeira reunião começa às 7 da manhã e a última termina às 11 da noite, né. E essa pessoa normalmente é interrompida pelas outras e fala: "A minha acaba meia-noite". Cara, por que que tem tanta reunião assim, velho? Não dá pra poder fazer alguma coisa pra torná-la mais eficiente? Você, que tá terminando agora seu doutorado em neurociência, queria que você olhasse isso do ponto de vista prático e o ponto de vista da neurociência. Como é que você enxerga isso? E com dicas, inclusive, pra ser mais produtivo. Você sabe que a gente trabalha também esse tema nas empresas, né, Edil? E uma das coisas que eu percebo é a seguinte: primeiro ponto é que as pessoas reclamam muito das reuniões, mas pouco fazem para se ter reuniões mais produtivas. Então, você trabalha o tema protagonismo, né, e acho que falta muito protagonismo nisso. Então, só para você ter uma ideia, acho que eu não te contei essa história ainda. Eu estava trabalhando numa empresa da área de saúde, não vou dizer qual empresa, e as pessoas estavam reclamando de que na segunda-feira, a primeira reunião começa às 9 da manhã e acaba depois do horário do almoço, 13h30, 4 horas e meia de reunião. E reclamando que já começa a semana com pouca produtividade por conta da. E eu perguntei o seguinte para eles: quem participa dessa reunião? Era mais ou menos 30 gerentes. 4 dos 6 estavam na turma, naquela sala. E aí, obviamente, que eu não pude deixar de perguntar, né: "O que que vocês estão fazendo a respeito para que essa reunião seja mais produtiva?" E aí Acabar.
Aí um olhou para o outro e falou assim: "Ó, precisamos conversar, hein". Então o primeiro ponto é, não há protagonismo, né. As pessoas precisam perceber o seguinte: ter reunião produtiva não depende só do coordenador, depende de todo mundo, né. Você marca uma reunião para as 8h, começa às 8h30, começou errado já, né. Um outro ponto que eu acho que falta é método, né. Você falou que hoje em dia é reunião o dia inteiro, então essa quantidade de reuniões, ela está diminuindo a qualidade das reuniões. Antigamente, você sabe disso, Edil, reunião era um evento. Nós tínhamos a reunião semanal, era um evento, a gente se preparava para aquilo. Agora quando você tem reunião o dia inteiro, né, ela perde o valor, ela começa a ser negligenciada, as pessoas vão entrando numa, na outra, na outra, na outra, na outra, não se preparam, o convite é feito em cima da hora, o material que vai ser usado não é encaminhado e se for encaminhado não é lido, né. A coordenação da reunião não cuida do tempo, e depois no final a pessoa fala assim: "Pessoal, eu estou saindo, porque eu tenho uma na sequência", e não se decidiu nada. Então, o grande problema, além do protagonismo que falta, né, só se reclama, mas não se senta para discutir como melhorar, mas o problema, na minha opinião, o maior problema é a grande quantidade de reuniões que acabou fazendo com que a qualidade caísse demais. Tô aqui fazendo um checklist mental, então acho que falta critério para poder marcar reunião. Tem que ter alguém que coordene efetivamente, tipo assim, eu sou o gerente desta reunião. Tem que ter uma coisa antes para as pessoas entenderem o que vai acontecer. No começo da reunião tem que ter um objetivo definido e as pessoas têm que sair de lá, Se possível no convite até. claro, A pessoa tem que pensar um pouquinho no que vai. porque ela se prepara para a reunião, né. E aí no final tem que ter, falou: "Bom, então o que que a gente decidiu?" Porque o que eu tenho participado de reunião de: "O que que a gente decidiu?" "É, a gente decidiu que nós vamos continuar isso na semana que vem." É. Edil, eu falo que tem 3 Ds, que sem esses 3 Ds, não houve uma reunião efetiva, né, que são definições, donos e datas. Definições, donos e datas. Se você sair de uma reunião sem que tenham sido definidas ações que vão ser desenvolvidas, mesmo que vá acontecer uma nova reunião, mas entre uma reunião e outra, algumas coisas vão ter que ser feitas, pesquisa, pensar, avaliar, conversar com seja o que for. Donos, quem vai ficar com o quê a partir dessas definições? E datas, até que dia que você vai precisar entregar aquilo que ficou com você. Se você não tiver esses 3 Ds, a reunião foi praticamente inócua, ela foi uma reunião para marcar a próxima reunião. É aquilo, né, quem faz o quê, quando, né. Olha aqui, essa frase é bem legal para as pessoas decorarem, quem faz o quê, quando. Até quando? É, até quando. É duro falar sobre isso, mas a gente precisa falar. É quando você tem um coordenador, você tem um gerente dali, só que dentro da reunião tem uma pessoa que tem um cargo mais alto, que vai lá e surrupia para si, né, aquela coordenação. Você já viu isso acontecer? Sim. É desesperador. "Gerente, não faça isso. Dono, não faça isso. Diretor, não faça isso. Combinado? Dá o dedinho aqui, vamos combinar." Cara, isso demole qualquer, é certo fala demole? Acho que sim. Acho que é, né. Demole no sentido de demolir, acho que tá certo, né. Isso, vou mudar. Isso acaba com qualquer planejamento, porque o cara vai lá, faz isso: "Não, não, 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 nós vamos mudar." É desesperador. Mas aí vamos falar de protagonismo, Edil, Boa. tá? Se você é um gerente e o seu diretor drena, rouba a sua reunião, você não vai, obviamente, durante a reunião, você não vai falar para o cara o seguinte: "Ó, meu, eh, diminui a tua fala, porque senão vai atrapalhar o andamento aqui". Mas se você é um gestor e é bem relacionado com o teu diretor, com o teu superintendente, nada impede que depois da reunião, que num certo momento você sente com ele e fala: "Chefe, sabe o que está acontecendo? Eu queria ver com você o seguinte, quando você participa, você passa a desviar o tema que foi colocado para a reunião e passa a contar outras coisas, e aí o pessoal se confunde, a reunião acaba não tendo". Então assim, seria difícil, nesses momentos que você está lá, que a gente combinasse de você fazer uma abertura de 5 minutos, depois deixar o pessoal falar, porque o pessoal vai ficar mais, sabe, essa conversa precisa ser feita, né. Não, claro, não em público, né. O que que acontece muitas vezes, né, Edil, a pessoa com medo de se expor junto ao seu gestor, ela deixa rolar, e as reuniões vão ficando cada vez mais repetitivas, tal. Então, assim, você vê que tem causa raiz, né, a confiança é muito importante, o nível de relacionamento entre as pessoas é muito importante, até para que um liderado seu fale assim: "Chefe, eu não aguento mais reunião longa". Então, como não existe esse espaço de esse ambiente de confiança, vai todo mundo participando de reuniões ruins, não falam nada durante a reunião ou depois da reunião e fala mal no almoço corporativo, no chopinho, o que não resolve nada, entendeu? Edson, indo pra reunião, tem um meme, eu duvido que você não tenha recebido hoje 4 vezes, né. "Esta é uma reunião que poderia ter sido um e-mail." Ou então um WhatsApp, né. Como que a gente faz uma reunião, virar um e-mail?
Ensine-nos. Bom, primeiro, mais uma vez, né, ah, se você não tem confiança de que o e-mail ou o WhatsApp vai ser bem conduzido, você vai querer fazer reunião. Acontece muito isso hoje, né. Nós fizemos a nossa reunião para poder fazer esse podcast através de WhatsApp, tá. E tudo bem, porque você sabe quando me manda uma mensagem, eu vou dar atenção, se eu tiver alguma dúvida, eu vou te perguntar e eu vou conduzir. Então, primeira coisa, Gil, o ambiente precisa ter confiança de que as pessoas vão valorizar, seja uma reunião, seja um WhatsApp, seja um e-mail, seja qual for o canal de comunicação. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é quem vai convidar ou quem vai encaminhar tem que ter critério. Por que que você faz reunião, Edil? Você faz reunião para uma das 3 coisas, ou para discutir e decidir, ou para resolver problemas ou criar alguma coisa, ou para informar. É uma dessas 3 coisas que justifica uma conversa. Essas 3 coisas podem ser reunião ou pode ser um e-mail, depende da necessidade de sincronicidade, depende em quanto tempo você quer que a coisa aconteça. Até decisão, Edil, você pode tomar a decisão através de uma enquete no WhatsApp, tá. Você vai fazer um evento de final de ano para celebrar as vitórias da equipe. Você não precisaria fazer uma reunião. Você pode colocar lá opções, as pessoas entram no WhatsApp e votam, mas você tem que ter certeza que as pessoas vão entrar, que as pessoas vão votar e que você vai ter o retorno necessário. Então eu acho que a grande técnica para saber se você usa o WhatsApp, ou usa e-mail, ou usa uma reunião, é a sincronicidade necessária ou não, tá. Eu vou decidir alguma coisa, mas não precisa ser já. Eu posso encaminhar uma enquete no WhatsApp, ou posso mandar um e-mail, pedir para o pessoal pensar e me mandar a sugestão. Não, eu tenho que decidir alguma coisa até amanhã, e eu preciso trazer uma reunião. Então o que mais importa não é o motivo da reunião, é o nível de urgência que você tem nas ações que vão caminhar daí para frente. Agora, é preciso ter certeza de que as coisas vão caminhar, seja por e-mail, seja por reunião. Nós não fazemos praticamente reuniões, você sabe disso. Na Atingir a gente não faz reunião, só que tudo caminha. Por quê? Porque há um combinado de que qualquer que seja o canal, todo mundo vai dar a importância devida para aquilo que está sendo comunicado, né, ou solicitado. Eu acho que é isso, acho que mais uma vez volta no ambiente de confiança e de, vamos dizer, de profissionalismo no processo. Eu ia justamente acrescentar isso, e eu ia, dizer a palavra maturidade. Acho que a sua palavra é melhor que a minha, né, acho que é profissionalismo mesmo. Tem uma história, eu conto isso muito em palestra, treinamento e tal. Teve um dia que eu recebi uma mensagem de WhatsApp, de voz, de 2 minutos e 10, né. Até aí, 2 minutos e 10, tá bom, não é tão grande assim, né. Aí a pessoa começava dizendo assim: "Edil, esse áudio vai ser longo, mas ele vai substituir uma reunião de 2 horas". Aí eu continuei escutando, e aí eu percebi que já tinha passado uns 3 minutos. Edson, quando eu escutei, a mensagem tinha 21 minutos. Aí era exatamente isso, a mensagem substituía uma reunião de 2 horas. Você acho que você não vai lembrar, foi você que me mandou essa mensagem. Eu juro. Eu costumo mandar uns podcasts geralmente, mas assim, geralmente é para substituir um tempo maior. Mas assim, eu conto toda vez que eu falo: "Gente, o miserável é um gênio". Ô Edil, e olha só como as coisas são, as crenças, olha só, hoje em dia se você manda num ambiente corporativo, se você manda um WhatsApp, uma mensagem com 8 minutos, que poderia substituir uma reunião, as pessoas falam mal: "Ah, esse cara fica mandando podcast", né. Na verdade, ele está trocando muitas vezes uma reunião muito mais longa e até menos produtiva, mas é aquela história, parece que as pessoas acham que só a reunião é um canal adequado. E aí, avoluma a reunião, perde qualidade e fica pouco produtiva. Quer dizer, a gente mesmo fica dando tiro nos nossos próprios pés, né, quer dizer, e já existem ferramentas que podem tornar Se isso, bem né. utilizadas. É, Não, que é esse o não, e o caso. pior, não sei se você já passou por isso, eu passo direto. E aquela pessoa que manda um WhatsApp para você e fala assim: "Oi", e depois não fala nada. Ela quer que você esteja disponível para poder, na hora que ela manda "oi", você coloca "oi", aí ela fala gente, o WhatsApp é assíncrono, foi feito para a pessoa mandar um negócio, para que você possa responder a posteriori. Hoje em dia tá assim, Edil, se a pessoa te manda um WhatsApp e você não responde em 2 minutos, ela te liga: "Vem cá, te mandei uma mensagem, tá tudo bem com você?". Gente, não dá para você ser produtivo não sabendo usar cada ferramenta, cada canal da forma adequada. Ai, Edson, dá vontade de dar uma morrida nessas coisas, né, cara. É exatamente isso.
Agora também tem o contrário, porque nós estamos aqui, esse nosso papo começou há cerca de 10, 15 minutos, mais ou menos, tal, e eu tenho certeza, se somadas as mensagens e e-mails que eu e você recebemos, já passa dos 30, né. Como é que a gente lida, né, com tanta coisa assim? Porque tem gente que fica aflita com isso. Eu digo a você que já fiquei aflito, já ficava assim meio: "E agora, e agora, e agora, e agora?". Tipo, a gente dá treinamento, às vezes você passa 8 horas falando, tal, e você vê o negócio lá e começa a dar um ciricutico assim, né, no peito. Como é que a gente lida? Inclusive do ponto de vista da neurociência. Bom, primeiro a gente precisa ter consciência das coisas, né, Edil. Eu falo sempre o seguinte: a nossa saúde mental, a nossa satisfação de vida tem a ver com expectativa versus realidade. Então, por exemplo, eu ouço muito o seguinte: "Ah, espera aí, eu recebo 80 e-mails por dia e isso faz a pessoa sofrer". Mas veja bem, gente, a pessoa tem que pensar o seguinte: e-mails fazem parte de um processo de trabalho, né. Quando a pessoa começa a perceber que isso é uma realidade de um mercado aonde o e-mail é um canal legal para você mandar anexos, para você mandar alguma coisa que pode ser respondida depois, a pessoa começa primeiro a entender e-mails e mensagens do WhatsApp como uma coisa positiva. O primeiro ponto é esse, Edil. É todo mundo sofrendo por coisas que são a realidade nossa, né. As reuniões são realidade, os e-mails são realidades, as mensagens são realidades, né. Pessoas que não recebem essas coisas precisam se preocupar, né, porque alguma coisa está acontecendo, essa pessoa está com, vamos dizer, uma importância muito pequena no processo. Mas vamos lá, como é que eu faço para poder viver melhor com tudo isso? Primeira coisa, gente, para que eu tenho que, a cada 10, 15 minutos, checar a caixa de e-mail, né, checar a mensagem de WhatsApp? Para quê? Edil, nós trabalhamos muito com nossas parceiras de recursos humanos, você sabe disso. É muito normal, eu mando uma mensagem de WhatsApp para uma parceira nossa em algum programa, ela só me responde no final do dia, às vezes no dia seguinte, e ela tá certa, ela tá perfeitamente enquadrada no que é produtividade. Sabe por quê? Se for urgente, meu amigo, as pessoas vão te achar de qualquer jeito, vão ligar para o porteiro, mandar ele subir. Então essas mensagens não são emergenciais. Por outro lado, quando a gente usa de ficar toda hora consultando e respondendo, a gente cria do outro lado uma cultura que é: a pessoa não sabe esperar o tempo certo para receber o retorno. Eu crio mais uma vez um círculo vicioso, aonde quem recebe fica desesperado para poder acessar e responder, e para de fazer coisas mais importantes às vezes, e quem está lá do outro lado se acostuma a receber resposta rápida. Aí, cara, é o hospício SA, virou hospício SA. Então como é que eu posso fazer, cara? Primeira coisa é pensar o seguinte: eu vou acessar essas coisas de manhã e vou acessar essas coisas à tarde, e o mundo não vai acabar por conta disso. "Ah, Edson, mas e se for o teu presidente?". Ah, claro, né, gente. É claro que se você está ali olhando e o teu diretor, o teu presidente e tal, te manda uma mensagem, você vai se dar o direito de olhar, né, porque você sabe que não é de bom tom você esperar o dia seguinte. Trai maus fluidos. Atrai maus fluidos. Agora, no resto, no restante, cara, é tocar o dia, é olhar de manhã, depois tocar o dia, conversar com as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, tocar as coisas importantes, pegar a tua listinha de to-dos e valorizar aquela listinha, e no final do dia você volta a olhar. Eu te garanto, Edil, o mundo não vai acabar, as pessoas vão se acostumar que você não vai responder imediatamente, né, e você vai conseguir conduzir as coisas mais importantes que você agendou do dia anterior, sem prejudicar. As pessoas ficam toda hora dizendo que os imprevistos atrapalham. Atrapalham porque elas deixam atrapalhar. Edson, você sabe que no começo, bom, vou te contar uma coisa que a gente já sabe, a gente pode ganhar na loteria ou pode um dente começar a doer, né. Então, no mês passado um dente meu começou a doer. Aí, eu corri no dentista, o cara foi lá, falou: "Estou tal, 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 tal". Ele falou: "Você devia ter vindo aqui antes", né. E eu não fui. Por quê? Porque existe uma coisa entre o que é importante e o que é urgente, né. Urgente é quando o dente começa a doer, você tem que parar o que está fazendo e conseguir resolver, né. Eu vejo muito e, assim, fazendo coro com tudo o que você falou, uma dificuldade que as pessoas têm de separar aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Se você manda uma mensagem de WhatsApp dizendo: "Eu estou parado aqui na porta, eu preciso dessa resposta, senão eu não entro e eu tenho 10 minutos", essa é uma coisa urgente. E se a pessoa não responder, aí cabe até a pessoa ligar.
"Escuta, estou te mandando aqui esse documento, analisa, pensa bem e depois você me responde". Essa é uma mensagem que você vai responder naqueles períodos de tempo, né. Então, cabe uma coisa, o Immanuel Kant tem um livro chamado Crítica da Razão Pura. Não recomendo a leitura porque é chato, mas recomendo a leitura porque é bom. No prólogo, logo no comecinho, ele fala assim: "Bom senso é a coisa mais comum", ou seja, a coisa que mais existe no mundo, porque todo mundo acha que tem bom senso, né. Então, mas aqui cabe a utilização de uma fração desse bom senso. Olha o negócio e avalia se essa é uma coisa que é urgente, se é uma coisa que é importante. Então, temos pistas aqui, urgente é quando envolve prazo, importante é quando envolve análise, acho que isso ajuda, né, Edson? Ajuda muito. E vou te falar uma coisa, além de tudo isso, a questão do planejamento. O seu dente provavelmente começou a doer, porque você deixou de fazer coisas, né, que não eram urgentes, né, e você foi deixando de lado e chegou uma hora que o que não era urgente virou urgente, que é um outro problema da produtividade. A gente coloca muito foco só no que não é urgente. A gente deixa de planejar e resolver as coisas que ainda não são urgentes e quando chega em cima da hora, aí vira o estresse, né. A gente trabalha muito na área de recursos humanos e o pessoal fala: "Avaliação de desempenho, as pessoas vão fazer no último dia antes do sistema fechar". Elas tiveram um semestre inteiro para fazer. Então tudo isso acaba nós somos, Edil, nós como cultura, latina, e você sabe que você também a psicologia é tua área, existe 2 eixos, né, os obsessivos e os compulsivos. Os obsessivos são os que querem fazer direitinho, bonitinho, e tal. Os compulsivos só fazem na última hora. Nós, ocidentais, somos mais compulsivos. E tem inclusive uma teoria antropológica muito legal. Os orientais escolheram como grãos o arroz. E nós, ocidentais, escolhemos como grãos o trigo. O arroz exige que você faça um manejo dia a dia todo, tal, e o trigo não, você planta e ele vai então, a gente, cara, deixa tudo para a última hora. E ao deixar para a última hora, aí aquilo que não era urgente, como a dor de dente, se torna uma coisa urgente. Isso atrapalha muito a minha produtividade. Com certeza. Nem o dentista demora muito tempo. Mas você falou de psicologia, tem um livro do psicólogo Daniel Goleman que é fantástico, chamado Foco, Foco. Eu recomendo que todo mundo leia. Como é que a gente aumenta o nosso foco, Edson? Eu diria que mais uma vez, e falando de produtividade, é método. É método, cara. Então, por exemplo, como é que você pode ter foco se você não tem uma agenda construída, né? Como é que você pode começar o teu dia, sem alguma coisa já previamente, elaborada? O que que vai acontecer? Você vai entrar na sua área, a primeira pergunta que alguém fizer para você, vai levar você para fazer uma atividade que não estava prevista. Então, Edil, a primeira coisa é que eu acho, você precisa de uma agenda e não é só a agenda do dia. Você tem que ter agenda da tua vida. O que que eu quero fazer na minha vida no trabalho? Eu quero dar feedback, eu quero fazer um curso de inglês, eu quero, fazer a reunião XYZ na semana que vem, desculpa. E a partir daí, eu já tenho vamos dizer, um norte, né. Segundo, eu não posso ser vencido pela amígdala. Por que que eu falo isso? A amígdala é uma área nossa, central, no cérebro, que ela é qualquer coisa que surja de imprevisto, é ela que é acionada, é como se fosse o radar do perigo. O que que acontece? Ela é muito poderosa. Então na hora que pinta qualquer imprevisto, é ela que é acionada, e nessa hora você abandona tudo o que você tinha planejado e passa a fazer o que que é imprevisto. Gente, imprevisto não é necessariamente mais importante do que o previsto. Algumas perguntas têm que ser feitas. Tem que ser agora? 2, tem que ser eu, né? 3, eu tenho que fazer alguma coisa? Edil, eu recebi às vezes, na hora, um pedido de algum gerente meu, tal, falava assim: "Pô, a gente vai perder essa operação, tal, é de bilhão, tal, não sei o que tem". E eu parava e respirava e falava assim: "Eu tenho que entrar nisso mesmo, né?". Eu falava assim para ele: "Pode deixar, vai fazendo aí, e eu vou ver o que eu posso fazer aqui". E desligava o telefone e ia conduzir o meu dia. Porque ele tinha a responsabilidade lá de correr atrás e depois da pouquinho ele me ligava: "Pô chefe, conseguimos, obrigado". Eu falo: "Beleza, parabéns". Isso é ter foco, Edil, é falar não para muita coisa. Você acha que o presidente de uma empresa fala pouco não para eventos, para reuniões, para então foco é, antes de mais nada, pensar no que não fazer, para que você foque no que tem que ser feito. E o foco depende muito, né, de tempo.
de reunião, por exemplo, você falou de reunião. Se eu fico 4 horas numa reunião, é impossível manter foco. Foco é 50 minutos, meu amigo. Passou de 50 minutos, teu cérebro não funciona mais. Por que que os depoimentos policiais, né, os interrogadores ficam 2, 3 horas com um interrogado? Porque eles querem destruir o cérebro deles. Eles param de pensar, param de decidir e começam a entregar as coisas, tal. Olha o que a gente faz numa reunião, a gente fica 2 horas e vai decidir no final. As decisões vão ser pobres, vão ser ruins. Por quê? Porque a gente tirou a capacidade de foco das pessoas que estão participando dessa reunião. Então, mas assim, resumindo, Edil, falei muito, resumindo, a melhor coisa para se manter foco é escolher o que você não vai fazer. E para você escolher o que você não vai fazer, o importante é ter uma agenda na sua mão com compromissos do que você quer fazer naquele dia, naquela semana, naquele mês. Adorei a sua resposta e queria explorar só um detalhe. Digamos que eu tenho aqui 4 atividades para fazer. Dessas 4 aqui, 2 eu consigo fazer em 5 minutos, 2 eu vou demorar 2 horas cada uma. O que que eu faço primeiro? Obviamente que as 2 mais rápidas, né. Edil, eu vou te contar uma coisa, talvez você não saiba disso. Nós fizemos um trabalho com uma empresa de propaganda, você sabe disso, de publicidade. Quando a gente falou sobre isso, eles estavam todos na mesma sala. O presidente falou o seguinte: "A partir de amanhã, a primeira hora, nós vamos dar para todos nós, para fazer tudo que é rápido e tudo que é fácil". E a partir daí, pelo jeito, eles passaram a fazer isso. Então imagina você combinar com a tua equipe de você, claro, você também não pode, combinar com o mundo inteiro, mas com a sua equipe. Ó, a primeira hora nossa, a gente vai ter um tempo para pegar tudo que demora 5 minutinhos, um retorno, um e-mail que você vai responder rapidinho. Você começa o dia liberando 70% da sua agenda. E até psicologicamente isso deixa você assim: "Cara, agora fal dos 10 itens que eu coloquei, faltam só 4 e você tem mais 7 horas para poder fazer". Isso cria um ambiente em que o estresse diminui, a saúde mental aumenta, então, poxa. Engraçado que essa é uma resposta que parece é verdade, você falou a palavra correta, é óbvio, mas as pessoas às vezes elas não seguem esse óbvio, né. E elas falam: "Nossa, isso aqui eu tenho que fazer primeiro porque é mais importante", e deixa aquele monte de coisa que demoraria 2, 3 minutos para o final, e a pessoa se sente improdutiva, né. Uma lista enorme lá. E detalhe, tá, Edil, às vezes esses 3 ou 4 minutos cada atividade pode ser de coisas que a pessoa não gosta muito de fazer. E há uma tendência natural nossa de privilegiar o que a gente gosta, né, isso é hábito. E aí, às vezes é um retorno para alguém que você não gosta muito de conversar, tal, aí você vai largando, quando você poderia dar aquele retorno rapidamente, né, e já era um item a menos na tua agenda para você ticar. A gente foi criado com as pessoas dizendo: "Você se livra do problema", né. Exatamente. Edson, vamos começar a sessão policial do nosso bate-papo. Quais são os maiores ladrões de tempo e que acabam com a nossa produtividade? O senso comum vai dizer que são os distratores aí da internet, redes sociais, tal, mas eu vou por outro caminho, Edil, e eu vou dizer para você mais, vou reforçar mais uma vez, talvez o nosso maior ladrão de tempo é a falta de planejamento. Quando você não planeja, você vai entrar em todas as agendas dos outros e não na sua, tá. Se você sai de casa para o trabalho sem uma lista qualificada do que você escolheu fazer no seu dia, você vai chegar no seu trabalho e você vai entrar na agenda de todo mundo. Eu me lembro, quando eu fui trabalhar na diretoria da empresa, a primeira coisa que o meu vice-presidente me falou foi a seguinte: "Nem cumprimente as pessoas numa sala de reunião quando você passar. Se você cumprimentar, você vai para a ata e você passa a fazer parte do projeto". Ou seja, cara, foca no que você tem que focar no seu dia. Então, eu diria que mais do que, você entra muito na internet, você olha muito, o WhatsApp, claro, tudo isso, são motivos secundários, mas se você tiver um bom planejamento do seu mês, da sua semana e do seu dia, e tiver isso escrito no teu computador, no teu celular, seja eletrônico, seja, você já entra para o trabalho, né, com uma chance muito menor de caminhar por esses distratores. Então, planejamento é tudo. E a gente não gosta de planejar. Planejar usa uma área aqui do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que gasta energia, que desgasta, que cansa. As pessoas não gostam de pensar. Nós não gostamos.
a gente não planeja. Cara, você sabe que e assim, não dá pra gente dizer: "Olha, use essa ferramenta, use tal coisa, tal", porque cada um vai ter o seu. Eu, por exemplo, tenho a possibilidade de olhar o que eu vou fazer nas próximas 2 semanas e ir matando as coisas. Então, as pessoas não sabem, porque a gente tá na internet, mas hoje é segunda-feira. E aí eu passei a sexta-feira passada resolvendo um problema que eu vou ter que criei uma apresentação que eu vou ter que fazer daqui a 2 semanas, né. Porque eu sabia que se eu deixasse mais pra frente, lá na frente, ela vai me trazer muito mais, como é que eu vou dizer? Vai dar muito mais trabalho eu fazer, porque vai estar muito perto do dia, eu vou ter que pesquisar um monte de coisa. Cada um tem que mergulhar na sua própria realidade para poder entender, né, tipo, que ferramentas eu posso usar, né. E a tecnologia ajuda pra caramba. Hoje tem aí eu uso muito aquela ferramenta do Google Keep, que é do Google, e uma outra chamada OneNote, que é da Microsoft, né. Enquanto a gente está podendo usar essas ferramentas, é legal, né, usar, né. Mas assim, use isso também, né. A própria inteligência artificial, ela também tem uns recursos bacaninhas, assim. Você tem alguma dica? Ó, cada vez mais, né, Edil. Poxa, nós produzimos, por exemplo, e assim, e como é que eu fico sabendo disso? Não precisa ser num podcast. Se você entrar hoje no Chat ChatGPT e perguntar quais são as ferramentas que eu posso utilizar para fazer uma planilha com rapidez, ele vai te dar N possibilidades. Mas, por exemplo, eh, eu uso, né, o Copilot para poder montar uma apresentação. Você também talvez use, né? Cara, só que é o seguinte, eu não posso deixar na mão dele só isso, né. Então eu pego todo o conteúdo que eu quero colocar, eu vou pesquisar aquilo que eu quero realmente priorizar, eu jogo para ele e falo: "Agora distribua isso, em slides", né, eu coloco lá o slide mestre, né, em 15 segundos estão prontos os slides. Então eu acho que, primeiro, a IA, ela você sabe muito bem, você pega hoje um livro, se você tiver ele em PDF e coloca lá no notebook LM e pede um resumo para o livro, ele vai te dar um resumo do livro. Tudo isso, vamos dizer, reduz imensamente o tempo necessário. Agora, eu acho que existe um risco aí, Edil, que é você dar o joystick para IA. Você entregar o joystick, você parar de pensar e só fazer perguntas para que ele te entregue tudo, da forma como ele pensa. Já existem pesquisas, o ChatGPT começou a ser realmente popularizado em 2023, né. Já tem pesquisas neurocientíficas mostrando que quem começou a usar desde lá e parou de resolver problema por conta própria, já tem inclusive prejuízos em algumas áreas cerebrais. É, essa que você acabou de apontar inclusive, né, é a área do planejamento. Exatamente. Você terceiriza essa atividade, porque dá trabalho pensar. Você começa a ter problemas nos teus circuitos neuronais, tal. Agora, se você souber, colocar o teu cérebro, o teu esforço mais na parte estratégica, o que que eu quero, qual é o meu objetivo, quais são os resultados que eu espero, tal, e usar essas ferramentas, seja um Perplexity, seja um ChatGPT, seja um notebook LM, seja qual o Gama app, que também trabalha, né, e você não precisa nem sequer saber quais são os melhores, basta você saber fazer a pergunta certa para essas IAs que fazem pesquisas, tal, que eles vão te entregar. E Edil, cá entre nós, eh, líderes profissionais que não estiverem, entrando nesse universo e não estiverem aprendendo a ser mais produtivos também com a IA, vão ter sérios problemas, porque há muitas atividades que você demora hoje 1 hora e meia para desenvolver, essas ferramentas desenvolvem em 3 minutos. E isso faz toda a diferença num dia. Só para ter uma ideia, você sabe muito bem, né, existem as ferramentas hoje que, se você gravar uma reunião, elas soltam a ata, soltam tudo que foi discutido, soltam com quem ficou cada coisa, até que data ficou. Se você não souber usar isso, meu caro, vai ter alguém fazendo isso lá na mão e demorando 2 horas para poder fazer. Essa ferramenta específica, né, que você falou, né, dá pra fazer no Copilot entrando pela Microsoft, eu já fiz isso, né. Você começa uma reunião, a reunião começou, por algum motivo você chegou atrasado, 10 minutos depois você entra na reunião e escreve: "O que que eu perdi?". E ela vai lá e relata tudo aquilo que as pessoas disseram, né. E é bom até porque na vez que eu fiz isso, elas falaram mal de mim quando eu entrei, então eu já sabia quem tinha falado o quê, né. Agora, Edil, se nós que descobrimos o fogo, né, em termos de nós somos dinossáuricos, né, se nós estamos nos dedicando para poder entender melhor tudo isso, né, isso é um sinal de que ninguém pode ficar fora disso, não importa a sua idade, né. Se você quer estar ainda no mercado, quer estar fazendo alguma coisa que possa prover, alguma coisa para alguém, e se você precisa de produtividade, você precisa mergulhar, né, nesse universo novo da IA e aprender a utilizar essas ferramentas, porque senão, se você for fazer tudo no braço hoje, né, como diz a Marta Coelho, que é uma grande especialista, né,
Não são as pessoas que vão perder as suas posições no mercado, são as pessoas que não sabem usar a inteligência artificial que vão perder suas posições no mercado. Cara, esse ponto é muito importante. Não é aprender a programar, não é isso. É aprender a usar, é aprender a extrair os benefícios que ela pode te trazer, né. Há pessoas que ainda têm uma atitude negativa com relação a isso. Exatamente. Vou para minha última pergunta aqui com raiva, porque aqui a gente tem assunto para mais umas 10 horas, então a gente vai ter que voltar aqui e continuar explorando esse assunto aqui. Sempre à disposição. Cara, a nossa pegada mais forte da Atingir é com relação à liderança, né. Como é que a liderança pode impactar o processo produtivo? Seja, delegando mais, que dando mais autonomia. Como que o líder consegue fazer com que a equipe seja mais produtiva? Qual que conselhos você daria para um líder? No Edil, você sabe que, eu fui um líder durante 30 anos, né, e eu me olho para trás, eu me vejo mudando tanto ao longo desse caminho todo, né, e hoje depois de 12 anos, cuidando de líderes, né, mentorando, treinando, eu também já mudei tanto a minha forma de pensar, cara, se eu voltasse no tempo seria tão diferente, né. Eu acho o seguinte, a primeira coisa, além de a gente ter um ambiente de confiança, lembra? Já falamos um monte de coisa aqui, tudo tem a ver com confiança. Base. A base é a confiança. Então, se você não tiver um ambiente de confiança, as pessoas trabalham travadas, as pessoas não fazem, não dão sugestão, não reclamam da reunião, enfim. Mas além disso, cara, uma das coisas importantes que um líder pode fazer, e às vezes a gente não faz, é perguntar como é que a gente pode ser mais produtivo aqui. Cara, uma pergunta como essa, genuína, com vontade de ouvir, já vai trazer tanta coisa legal de quem faz ali no dia a dia as coisas. Então, esse é um ponto fundamental. O modelo Toyota, que começou lá no Japão, qual foi o grande a grande mudança, né, foi quando a alta gestão, ao invés de falar: "Vamos ser mais produtivo assim, assim, assado", começou a perguntar: "Como é que a gente pode reduzir o tempo da fabricação desse para-choque? Como é que a gente pode produzir melhor, sei lá, esse motor?". Na hora que começou a se fazer pergunta para quem faz, essas coisas começaram a surgir, bom, enfim. A primeira coisa que um líder pode fazer é compartilhar, essa jornada. Como é que a gente pode ser mais produtivo para fazer A, B ou C, tal. E a partir daí, cara, eu acho que você pode ir filtrando, todas essas sugestões que vão chegando, tal, e trabalhar os 4 As que a gente na Atingir a gente usa tanto, né, que é o líder alinhar adequadamente o trabalho, apoiar o trabalho de cada colaborador, acompanhar e avaliar o trabalho de cada colaborador. Então, se eu, junto com a minha equipe, eu consigo buscar soluções para que aquilo possa ser mais produtivo do que já é, porque vamos pensar que ninguém está ali à toa, já tem produtividade ali, mas eu quero aumentar a produtividade. Se a partir daí eu monto um plano, né, seja na equipe, seja em cada estação de trabalho e tal, eu preciso alinhar direitinho com a pessoa como é que vai ser feito aquilo, eu preciso ouvir dela também o que ela precisa de aprender para poder fazer melhor, que é o apoio. Eu preciso acompanhar, não é a microgestão, não é, isso aí não é legal, mas eu preciso acompanhar principalmente no começo do processo, como é que a gente vai estar trabalhando e tal, e fazendo os ajustes, avaliando e principalmente elogiando a melhoria, né. Pô, imagina se você pensou lá num processo, quer tentar mexer naquele processo e começa a dar certo. Você tem que, sabe, elogiar, falar: "Cara, como a gente melhorou isso aí". E esse camarada que está fazendo o melhor, ao invés de eu dar mais trabalho para ele, o que que eu posso fazer? Você quer compartilhar coisas que eu faço para você poder se desenvolver como um gestor no futuro? Você quer andar um pouquinho pela empresa, já que está fazendo melhor esse trabalho teu, para poder conhecer outras áreas, né? Você quer, já que você fazia em 8 horas e faz em 6 agora, você quer aproveitar esse tempo para poder fazer um curso? Eu preciso premiar esse cara, cara. Esse cara não pode achar que ao trabalhar melhor ele vai ser sobrecarregado com mais do mesmo. Aí o que que eu faço muitas vezes? Ele se torna mais eficiente, eu pego o ineficiente, pego parte do ineficiente e jogo para ele. Então eu premio o ineficiente com menos trabalho e puno o eficiente com mais trabalho. Não, eu não preciso que ele trabalhe 6 horas e vá embora. Eu preciso perguntar para ele: "O que que você quer fazer agora, nessas 2 horas que você ganhou ao ser mais produtivo?". Ou seja, reconhecimento, aprendizagem, autonomia. Boa. Perfeito é você. Que isso. Edson, a gente vai encerrando por aqui, meu contragosto, obrigado mais uma vez, sempre um prazer, eu aprendo muito com você aqui, Eu viu. também, obrigado. Por favor, pessoal, assistam o outro podcast que o Edson fala sobre neurociência, sobre como que a neurociência apoia os líderes. Foi um dos primeiros que a gente fez, ficou ótimo.
assistam lá, eles vão saber um pouco mais sobre esse tema. Edson, fala tchau para a galera aqui e a gente se despedir. Eu espero que todos aqui, depois desse papo, consigam dar uma repensada e serem ainda mais produtivos. Um grande abraço a todos. Pessoal, a gente quis fazer esse podcast rápido, que é para ser mais produtivo. Semana que vem a gente tem mais, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço.